Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Felizmente. Eu me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e participo aqui desse espaço que para mim é muito engrandecedor, porque é uma oportunidade de levar até você um conhecimento verdadeiro. Aqui no Felizmente, o nosso propósito é promover uma educação em saúde de maneira leve, de maneira afetiva, mas que você receba uma informação de qualidade. Nós acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento bem fundamentado, esse é poderosíssimo. Então, desde 2020, estamos nessa jornada de levar para vocês histórias, aprendizados, reflexões de uma vida saudável e de uma saúde integral do corpo, da mente, do espírito e dos relacionamentos. Esse episódio está contemplando a estação do outono, porque o Felizmente está passeando pelas estações. Gravamos o verão e tem 3 episódios do verão disponível no nosso YouTube, no nosso Spotify e alguns cortes legais no Instagram. E estamos hoje aqui gravando os episódios do outono, porque vocês já perceberam como a nossa vida ela é semelhante com as estações do ano. Nós vivemos verões ensolarados, agitados. Nós vivemos invernos dolorosos, frios, de recolhimento. Nós vivemos as primaveras, as flores, o calor, a calma. E vivemos também os outonos. Estamos hoje passeando pelo outono, a estação da transição, a estação do amadurecimento, um convite a revisitar e fazer uma revisão da nossa vida. Esse encontro hoje ele é muito especial, porque nós estamos hoje com 2 empresas patrocinando os episódios do Felizmente. Olha que bacana! Empresas que comungam com a nossa filosofia, que acreditam no nosso propósito, o propósito de conhecimento de qualidade e que acreditam que é possível ser feliz, é possível contemplar o sol de uma vida plena, saudável, de uma vida boa, cheia de propósito. Vou falar, trouxe uma filinha para não esquecer, porque eu quero falar tudo dos nossos patrocinadores. Vamos lá. Vou falar do nosso patrocinador, Formule Art, farmácia de manipulação especializada em medicamentos e cosméticos personalizados. A Formule Art acredita que saúde, performance e estética caminham juntas. Lá na Formule Art, cada formulação é preparada com rigor técnico, com controle de qualidade e com tecnologia, para te entregar um produto que tenha segurança e que tenha precisão em cada detalhe. Porque a gente sabe que o detalhe faz toda a diferença na hora da gente alcançar os nossos objetivos. Gente, entra no Instagram, nas redes sociais, Formule Art e prepara o teu personalizado. Eles têm um atendimento online super ativo, não precisa mais a gente se deslocar, embora tenham 2 lojas físicas que podem bem nos atender, online ou presencialmente, @Formuleart. E nossa segunda empresa patrocinadora do episódio de hoje é o Instituto Márcia Fonseca, especializada no cuidado verdadeiramente humanizado com a saúde feminina. No Instituto Márcia Fonseca, você encontra ginecologia, dermatologia, gerontologia, tricologia, fisioterapia pélvica, tudo sob a responsabilidade técnica da doutora Márcia Fonseca. E lá eles têm uma assinatura incrível. Qual é a cara do Instituto Márcia Fonseca? Transformação, profundidade e humanidade. O trabalho é com afeto e com conexão. Para você conhecer mais, siga @Instituto Márcia Fonseca nas redes sociais, no Instagram, @doutora Márcia Fonseca. São Instagrams ativos, conteúdos diários, uma entrega maravilhosa de um conhecimento importante para a gente que é 40 mais, 50 mais, 60 mais, para a saúde integral da mulher. Um espaço rico. E a gente hoje recebe aqui doutora Márcia Fonseca. Olha que coisa linda! Além de tudo, ela está aqui para conversar com a gente num episódio encantador, falando que o outono não é de perdas, o outono é de liberdade.
Seja bem-vinda, doutora Márcia, seja bem-vinda, doutora Mônica. Vamos começar Vamos nosso começar, bate-papo. né? Eu vou me apresentar, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, psicoterapeuta e faço parte aqui, né, felizmente, junto com Thaís, onde a gente vem desde 2020 com essa parceria e esse ano a gente está caminhando pelas estações do ano. E assim, nada mais apropriado do que a gente começar essa estação do outono com doutora Márcia Fonseca. Primeiro Né? episódio do Outono das Emoções. Primeiro episódio, porque Gente. ela é uma pessoa que se apropriou desses conhecimentos na área dessa transformação no universo feminino. Eu acredito que aqui na nossa região, ela foi assim pioneira, né, por realizar esse trabalho com esse foco de transformar e de fazer com que aspectos que antes eram, digamos assim, fim de linha, né? É fim de linha sexualidade, é fim de linha libido, é fim de linha Beleza. beleza. Verdade, verdade. Então ela veio realmente para mudar esse paradigma. Então, a doutora Márcia Fonseca, ela é médica, né? Inicialmente ginecologista e obstetra, Sim. mas ela caminhou, porque o aprendizado para ela é uma prática contínua, e hoje ela é médica, ela faz parte da medicina integrativa. Sim. Então, com esse foco integral, que é o foco que o Felizmente também trabalha. Isso. Então, assim, Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Mônica. É uma honra para mim poder contribuir com esse conteúdo e dizer que eu achei lindo, muito poético, muito suave, inspirador, essa comparação dos ciclos da vida com as estações do ano, né? Que de fato as nossas emoções, elas muitas vezes, como a Thaís falou, elas estão no inverno, ora estão no verão, mas o outono é uma fase assim interessante, que parece ser uma fase meio apagada, né? Porque não tem flores, não tem o brilho do sol, não tem a fertilidade, vamos dizer, do inverno, mas é uma fase de transição, de preparação. Sim. E eu acho que tudo na vida a gente tem que ter esse olhar para dentro, né? Para que a gente depois possa realmente semear e depois florescer. A gente romantiza muito a juventude, o verão, a agitação. Eu, particularmente, achei a juventude, os 20 e os poucos anos, os 30 anos, muito inquietos, agitados, perdidos, acelerados, né? Eu olho para isso e digo, que bom que eu não estou mais nos 30, que eu já estou passando dos 40, porque eu vejo que é uma fase onde você está mais consciente das escolhas, onde você se concentra no seu autocuidado, você está começando a olhar mais para dentro do que se olhar muito para fora o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou conquistar, quem que eu vou contactar. E aí a gente chega nos 40 mais, 50 mais, a gente começa a fazer essa visita para dentro da gente. Exato. É exatamente isso. Uma aceleração grande para quê? Para o projeto de vida, que é casar, ter filhos, né? Crescer profissionalmente, passar em concurso, galgar várias posições dentro da nossa profissão, reconhecimento, autoridade, né? Porque isso nos realiza também, estudar, aprender e continuar aprendendo. Mas quando a gente chega nesse momento em que a gente não precisa ser cobrado mais em relação a nossa, vai ser mãe, quantos filhos, e outra coisa, os nossos filhos, eles já estão um pouquinho crescidinhos, né? Sim. Quando dependendo... não, já estão sendo, já são pais também, né? Exato. Não, se você casou muito cedo, como por exemplo eu, casei muito cedo, então eu fui avó com 40 anos. Considerando que a maturidade inicia-se aos 40, que é o fim dessa fertilidade máxima, né, até os 40, mas é um começo de uma outra fertilidade, que eu acho que é uma fertilidade mais de inspiração, de espiritualização, né? De consciência do mundo e de você mesma, de se questionar. É sobre isso que hoje a gente vai falar, doutora Márcia, tá bom. porque Thaís falou, as pessoas romantizam muito a juventude. Sim. Eu já penso hoje que as pessoas estão romantizando muito a maturidade. Porque eu acho que a maturidade, ela realmente é uma fase
que pode ser libertadora, você vai nos trazer Sim, hoje essas ferramentas, sim. que você, enquanto especialista médica, Uhum, através do Instituto Márcia Fonseca, eu sim, tenho certeza que você pode nos oferecer muitas ferramentas, mas na prática, né, a gente sabe que as mulheres, quando elas estão se aproximando da menopausa, né, quando elas estão olhando no espelho e começando a perceber as primeiras ruguinhas, sim. né, quando as pessoas chamam, eu me lembro que quando me chamaram de senhora a primeira vez, eu quase morro. Eu disse: "Mas senhora, como assim?", É, né, e se chamar de tia, aí eu morro 2 vezes, né, mas eu é. ressuscitei. Então Eu estou rindo porque eu estou nessa fase de estranhar quando o paciente diz: "A senhora tem outro horário?" Como assim? É, ainda há pouco eu era Né? você, né? Isso. não Ainda teve há um dia pouco. que eu estava no carro e o menino: "Vó, vó", um menino assim, um garotinho de rua, me deu uma moedinha, eu disse: "Não, por causa do vó, não vai ganhar". Então assim, dentro dessa minha fala, você enquanto profissional e também enquanto mulher, né, que está vivendo essa fase dos Sim. 50 a mais, como é que você percebe na clínica, no Instituto Márcia Fonseca, no seu dia a dia, digamos assim, a o sofrimento psicológico e também as questões fisiológicas ligadas a essas mulheres que estão chegando nos 50 ou passando dos 50 ou passando dos 60. Nos fala um É, pouco sobre na essa verdade, realidade? existe uma dificuldade muito grande de se falar dos assuntos femininos de forma aberta. Sim, Então, por exemplo, menstruação, sexualidade, menopausa, Sim. eram assuntos Masturbação, relativamente, né? masturbação, eram assuntos relativamente proibidos e que eram falados de forma muito sigilosa, muito discreta, ou nunca se falava, sim, né? sim. Então, muitas mulheres, nas gerações anteriores, e ainda mulheres jovens como Sim. Thaís, talvez tenham vivido algumas passagens de várias fases eh, no desconhecimento porque tinha vergonha até de perguntar, porque existia esse tabu. Então, Sim, agora a gente sabe que com as mídias, né, com a abertura em relação a posicionamento da mulher na sim, sociedade, sim, porque ela tem que trabalhar, porque sim, ela tem que viver mais, porque ela tem que assumir múltiplos papéis, então ela também precisa de energia e ela também se pergunta se eu estou boa ou estou servindo para trabalhar, para produzir na sociedade, eu também tenho que estar viva e com atividade, e estar feliz, sim, né? sim. Sim. Prazer. Então, exato, Sim. prazer, tesão pela vida, sonhos, Sim, projetos, sim, realizações, novos talentos, né? Sim. Novas habilidades, né? Que você pode descobrir. E aí, a pergunta foi, como é que as mulheres chegam no sim, consultório, sim, né? Elas chegam bem assustadas, porque elas sabem e ouviram a vida inteira falar que a menopausa era o começo do fim, Isso. né? Então isso é exatamente. bem comum, quase todo mundo escutou essa frase. E a gente Inclusive, assim, o que vem depois. o O que que vem vem depois. depois era assustador mesmo, né? Porque as pessoas terminam pensando menopausa, envelhecimento, morte, Isso. né? Como Isso, se essas três coisas estivessem muito próximas. E, na verdade, a gente sabe que é uma fase, sim, de algumas perdas, de sim, algumas quedas, como você mesma disse. Não vamos Romantizar. romantizar e dizer que o passar dos anos é maravilhoso. Por um lado, traz muita consciência sim, e muita autonomia e Isso. coragem para assumir suas posições, sim, né? sim. Por outro lado, sim, a gente está passando pelos anos, nosso corpo está sentindo as perdas e nós precisamos ter mais cuidado. E aí Hum. é quando a gente consegue equilibrar as perdas com essa liberdade ou essa autonomia, essa potência que é Sim, a sim, maturidade. Mas tudo depende de como você está encarando. As informações devem ser verdade. realmente informações não romantizadas, não excessivamente idealizando que tudo vai dar certo, porque Isso. a gente tem que assumir que o tempo vai passar e que algumas coisas vão ficar realmente Verdade. lá A no gente vê passado. muito hoje, inclusive pessoas que são celebridades, né, Sim, quando elas falam da menopausa. sim, Então você vê assim, há sintomas terríveis,
minha vida perdeu sentido, eu não durmo mais à noite, e o calor, que é o fogacho, né? É, E eu vejo que isso hoje está sendo falado, doutora Márcia, mas está sendo também um pouco terrorizado. sim, A minha vida depois da menopausa virou um caos. é. E aí? Existe um apelo também Isso. de espaço na mídia, né? Hum, Então, a menopausa, que antes era pouco falada, Isso. hoje é, é um produto exatamente. de marketing Sim, também. sim. E quem se diz que está vivenciando isso, sabe que tem um público grande que quer ouvir. Né? Existe uma audiência muito grande para esse público, Sim. visto que a expectativa de vida está aumentando a cada dia, as mulheres vivem mais do que os homens, Sim, sim. então nós não temos mais a pirâmide demográfica, né? Existem muitas mulheres ávidas por conhecimento, nessa faixa de 40, 50 Sim. e 60 mais. Então, as globais, elas passam a ser quase as consultoras, Referências, né? Isso. As isso. Mas você, como consultoras. especialista, o que de fato a menopausa pode trazer? Porque eu sei que depende de cada mulher, né? E acho que uma outra pergunta, o que é Hum. que a mídia também está trazendo de desinformação? Porque a gente vê na internet muita gente que fala muita coisa que não devia falar, né? Sim, Muita desinformação. Eu acredito que dentro da sua área a gente traz esse slogan que conhecimento é poder. Quais são os grandes mitos, né, que você chega no consultório e eu sempre escuto esse mito e ele sempre chega aqui, né? elas sempre associam a menopausa, a perda de interesse pelo sexo, Sim. né? E o medo da separação. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que disse: eu estou em pânico porque eu estou me sentindo uma velha, estou me sentindo doente e eu estou com medo de morrer. Quer dizer, ela já estava levando para o extremo, né? Já estava pensando, dramatizou tanto. Eu disse: calma, calma. Não, doutora, mas é porque os homens, eu escutei que os homens, eles estão procurando as meninas na metade da idade dele. Eu disse: primeiro você tem que se reconhecer com valor. Primeiro você tem que buscar informações para você não ficar desesperada e achar que você está no fim, que está perdida, que não tem solução. Existem muitas soluções para você equilibrar seus hormônios, para você reduzir os fogachos, melhorar a qualidade do sono, conseguir ter um metabolismo mais favorável, né? Não ter esse ganho de peso assim tão fácil. Sim. Mas é lógico que, além dos medicamentos, dos hormônios e outros Sim. medicamentos, você também tem que assumir uma autorresponsabilidade de cuidado com o seu corpo, não é? De adotar esses hábitos saudáveis. Ah, mas eu detesto academia. Doutora, mas eu estou perdendo muito músculo, meu corpo está derretendo. Você consome proteína na quantidade que seu corpo precisa. Ela disse: eu não gosto de comer carne, eu não gosto de comer, eu não tenho essa fome, eu vou dormir como qualquer coisa. Eu digo: sim, mas você precisa, porque o seu corpo não quer saber. Você precisa estimular com exercício físico, de musculação, de preferência. Sim, sim. Você precisa ingerir proteína, que é o tijolinho que vai formar o músculo, e você precisa ter um sono de qualidade, fora a reposição hormonal, Sim. desde que nós passamos a sua avaliação com critério, vejamos que se você tem contraindicação, se não houver, e você tiver realmente uma deficiência hormonal de alguns hormônios ou de todos, nós vamos calcular a dose e o melhor hormônio para você que se adapte ao seu perfil. Seja uso transdérmico, seja uso vaginal, seja através de um implante. Então, o tratamento deve ser todo Sim, individualizado. Cada mulher é uma mulher, né? Com Isso. certeza, essa é a palavra-chave, Cada a história é uma individualização, história, né? isso. É. E também esse ponto que você falou, doutora Márcia, sobre, às vezes o profissional orienta, indica e apresenta ferramentas, mas é preciso que o paciente queira fazer. Sim, E porque sim. às vezes não são só as ferramentas, né? Sim, Esses dias eu acompanhando uma paciente dizendo que ela dizendo que tinha muito medo de médico. Muito medo de médico, porque toda vez que vai no médico tem muito medo de exames. Aí eu disse: olha, a medicina ela é nossa amiga.
A Isso. medicina, ela é nossa amiga, ela está aí para nos ajudar, porque você vai encontrar uma alteração e você vai tratar essa alteração, né? Você vai encontrar ali uma coisa que não está legal e você vai tratar aquilo. Ela não está lá para descobrir e dar um diagnóstico do fim. Ela, Inventar, né? não é? Criar E ela está lá para lhe diagnóstico. ajudar, ela é Sim, sua amiga. sim. Aí a minha pergunta é, a própria menopausa, como mal, durmo mal, não faço, não treino, bebo muito, fumo, eu tenho uma vida muito desregulada, aí eu boto tudo na conta da menopausa. Sim, Minha pergunta é, eu chego no consultório, eu recebo um protocolo que consegue me ajudar nos meus maus hábitos? sim, em algum sentido sim, porque algumas mulheres, elas às vezes estão com a energia tão baixa, com a qualidade de sono tão ruim, que ela não tem força dentro dela para se dispor a acordar cedo e começar a atividade física. Porque ela teve um sono ruim, passou a noite toda acordando com os calores Sim. e também com a insônia, e também com a noctúria, que nós chamamos um aumento da frequência urinária noturna, Sim. porque a musculatura dessa região pélvica está fraca e a bexiga não suporta muito volume por muito tempo. Sim. Então, a bexiga acorda ela, o fogacho acorda ela, e a elevação de cortisol causada pelo estresse e a queda da melatonina, porque ela não tem o hábito de dormir a quantidade correta, quer dizer, ter uma rotina de sono, de higiene de sono, que favoreça ela descansar, e os hormônios promotores do ganho de massa magra também vão trabalhar no descanso dela, né? Então, assim, mas aí a mulher diz assim, eu não tenho nem como começar, porque eu não tenho energia. Sim. E aí a gente suplementa com algumas substâncias, sejam vitaminas, minerais, Sim. né? E algumas substâncias assim que vão melhorar. Se for hormônio, vai ser hormônio, às vezes é algum complexo vitamínico, reposição de vitaminas, de minerais como magnésio, né? Silício, ou antioxidantes como a coenzima Q10. Então, a gente tem realmente como dar esse empurrão para ela pegar no tranco. Perfeito. E daí ela vai começando vai percebendo que ela conseguiu. Sim. E aí ela começa a se, como é que eu digo, comprometer. Sim. Ela se Então, eu acho que é compromete. aquela fala de autossabotagem, né? Porque a gente fala muito assim, eu não vou treinar que eu estou me sabotando, eu não como, né, direito que eu estou me sabotando. Às vezes é uma sabotagem biológica. Eu preciso Sim. de Sim. eu preciso de um combustível, de uma organização biológica para que eu possa ter essa força de iniciar, e aí eu começo a minha força de vontade, né? Porque Isso, tem hora que não é força de vontade, isso. né? E É tem, neurobiologia mesmo, né? exato. A serotonina é um neurotransmissor cerebral, que a gente chama de hormônio, né? Do prazer, do bem-estar. Sim. E ele, quando a serotonina da gente está muito baixa, pelo estresse todo, a gente fica com compulsão por doce. Por quê? Porque o açúcar vai elevar a serotonina. E aí você come açúcar, você fica legal, fica feliz, mas aí esse açúcar vai elevar a glicose, que vai elevar a insulina, e a insulina vai depositar gordura. Então, quanto mais você come o doce, mais você tem vontade do doce. Ou seja, é um ciclo negativo. É negativo. Isso. Então, assim, a gente tem que estagnar o início, Verdade. oferecendo uma fórmula com 5-hidroxitriptofano, que é precursor da serotonina e que Sim. também é precursor da melatonina, para que ela possa, ao deitar, realmente esse sono ir chegando. Mas para isso ela também tem que ter redução da iluminação, dos estímulos luminosos do celular, de Sim. sons, né? Tomar aquele chazinho, fazer aquele Sim. ritual, Aquela higiene aquela do sono, né? preparaçãozinha para você se acalmar, seu cortisol baixar e você permitir que essa melatonina, até pela liberada. própria fórmula, Sim, ela seja sim. liberada e ela faça você dormir e acordar com mais energia para treinar. O sono né? reparador que percebo dá também. energia para o dia, né? Isso, eu Isso. percebo que essas estratégias, né, que a medicina, esses recursos da medicina, farmacológico, os recursos também da psicologia, Sim. porque quando você se encontra bem
nas suas emoções, você busca meios de você se sentir melhor, Sim. né? É um conjunto, inclusive, no Instituto Márcia Fonseca, ela tem uma equipe, né, doutora É Márcia? uma equipe Que multidisciplinar. trabalha de forma integrativa. Isso. Porque às vezes o problema não está apenas na menopausa, está na sua motivação, É verdade, é né? Nas verdade. questões traumáticas, Isso. nas experiências de vida negativas. Sim, Então, sim. são vários fatores. É como você falou, nós não somos um único fator, nós somos multifatorial. Sim, é Então, a gente tem verdade. que respeitar isso. Inclusive, falando até de libido, a paciente disse assim, mas eu estou usando um hormônio que o médico anterior tinha passado e eu estou ainda com libido baixa. Eu disse, calma, libido não depende só do hormônio. Sim, Tem que ter, e aí vem a psicologia, né? Sim. isso. Como é que está seu repertório, Sim. né? Como é que é a lembrança do sexo, como é a relação do casal. Como está o seu certeza. casamento, né? Como é Como que a gente está está? falando do outono, né, da fase do amadurecimento, certa vez me convidaram para ministrar uma palestra no Dia da Mulher, né? Que inclusive a gente está agora comemorando o mês da mulher, né? Sim. E aí eu fui nessa palestra, aí eu levei uma música de Simone, né? E estavam os companheiros, eram os casais na palestra. Aí eu comecei, que vem essa nova mulher de dentro de mim. Sim. As mulheres, Como- sabe, e o marido, sabe, levantaram assim, pavão Sei. não A abre o peito, leitura né? corporal mesmo, né? Tipo assim, como eu faço uma avaliação corporal, eu digo que eles vão me matar e me bater hoje. E eles não Sim. querem nenhuma nova mulher Que chegando. vem essa nova mulher de dentro de mim com com lábios ferinos felizes e mãos de cetim, que venha sem medo dos sonhos. Aí eles disseram, para. Aí, Nossa. tipo, começou o mal-estar na plateia. Aí, como eu sempre fui muito versátil, eu falei, vou mudar o tema. Eu vou por aqui, porque senão eu vou ser apedrejada aqui nesse Sim, local. sei. Aí eu fui e fiz uma mudançazinha. Aí depois eu fiquei frustrada, sabe? Eu não estou achando parecido com você essa mudança. Eu fiz porque era um ambiente que não era meu ambiente. Entendi. Eu fui convidada a dar uma palestra, Sim. mas sei. eu não sabia qual era o público. E não Aí- estava entregando algo que agradasse ali, Não, né? porque os homens Eles não estavam preparados, não né? estavam, Não entendeu? estavam. E as mulheres assim, ó. E é exatamente isso. Às vezes você tem, que na menopausa tem a queda de libido, né, doutora Márcia? Sim. E você, até uma paciente minha falou assim, doutora Mônica, eu tô igual uma bolacha creme crack. Sem né? gosto, água e Seca. sal seca. Sem gosto e seca. Sim. Seca. Seca. Aí eu falei, vou indicar para a doutora Márcia, Instituto Márcia Fonseca, para ver se ela dá um é. jeito nessa bolacha creme Essa crack. bolacha fica com recheio. Então, assim, às vezes não são os hormônios, não é a condução terapêutica, é a própria Só. história de vida. É. Se você está num casamento falido, né, com alguém que não está te fazendo feliz e que não te dá prazer, E é às hormônio que vezes funciona. tem a questão da comunicação que está travada, né? tudo, né? Então tem que tentar recuperar essa relação ou partir É para um uma assunto outra delicado, situação, né? Mas nós não estamos aqui para assuntos tão finos, né? Não. A gente tem que falar porque a gente está falando para psicoeducar. Às Isso. vezes você não está feliz num relacionamento, mas você se sujeita a estar nele, né? Por razões, N razões, mas que às vezes num podcast a gente escuta alguma coisa que faz a gente querer mudar. E a Olha. gente está numa época de quebrar. Sabe quando a mudança acontece bem na nossa cabeça? A Sim. gente está numa época de quebrar aquela história da mulher submissa e da mulher que se autossacrifica, né? O tempo todo na submissão e no autossacrifício. A gente Sim. está vendo uma mudança desse perfil das mulheres. As mulheres, as 40 mais, né? Sim. Elas viam que as avós se submetiam a certas coisas que elas não querem se submeter, Sim, que as lógico. mães se submetem a certas coisas que elas não querem se submeter. E muitas vezes é se inspirando em outras mulheres e acompanhando e ouvindo outras mulheres que essa coragem também chega, porque a gente tem mais força quando a gente está junto, né? Sem Até dúvidas. nessa questão desse público 60 mais. Sim. Eu fico pensando, eu sou uma pessoa que busco muitas inspirações. Quem que treina bacana e eu vou acompanhar, eu estava até me lembrando de uma
paciente que ela posta assim, teu corpo tá nem aí que é domingo, vai-se embora treinar, teu corpo tá nem aí que é sábado, né? O slogan dela na internet é esse. Então, a gente se inspira, e eu sou de muitas inspirações. E eu fico pensando, quem são as nossas inspirações? 60 mais. Sim. Porque essa semana eu escutei uma paciente dizendo assim, mas eu já tô no fim com 40. Meu Deus. Né? Aí eu digo, gente, quais são suas referências de 60? Porque se você pega referências de 60 mulheres como a gente, você está reinventando um novo começo. Lógico. E os 60, na verdade, eles são os novos 60, porque Sim. a gente não pode dizer, são os antigos 40, é o que todas as mulheres dessa geração, desde que elas busquem se conhecer e busquem conhecimento, né, informação, Sim. e se inquietem, né? Porque a gente sabe que a menopausa, apesar do grande medo, muitas mulheres procuram, dentro dessa crise, elas melhorarem. E quando elas adotam essas estratégias, Sim. elas realmente saem. Eu gosto muito de usar um colarzinho meu, que é uma fênix, né? Então, elas ressurgem das cinzas, porque quando parecia que tudo estava acabado, elas descobrem novos desejos, novos propósitos, né? Novos talentos, e elas não aceitam mais ser aquela pessoa que tem que se adequar ao padrão de beleza que a sociedade impõe, ou ao comportamento que a mãe, a tia ou o marido, desse caso, né, esses maridos aí, esperavam dela. E muitas das vezes rompem com aquele relacionamento porque elas se colocam, se priorizam, né? Elas procuraram as suas perguntas e as suas respostas e elas acharam realmente que vale mais para ela estar bem consigo mesma, sozinha, do que aquela velha história, né? Melhor estar só do que mal acompanhada. Então, mas isso não significa que toda mulher na menopausa vai ter que se separar, não é isso. Não, claro que As pessoas que estão mal acompanhadas. Na verdade, elas precisam primeiro estar bem consigo próprias, né? Isso. Então, Exatamente. é muito importante que ela realmente encontre essa energia que está faltando, e isso é através do autoconhecimento, é através do compromisso com a sua saúde e com essas inspirações que Thaís falou, essas né? referências. Essas inspirações. Por que não um novo amor? Por que não um novo trabalho? Aprender um instrumento musical, ou pintar, né? Ou começar a meditar, ou viajar pelo mundo, fazer voltar a estudar, até uma viagem eu tenho sabática. escutado muita referência, assim, vou me aposentar. Né? Comecei muito cedo, vou me aposentar quando eu tiver com 62 e já se preparando para o que vai fazer depois da aposentadoria. Porque a gente tinha referência de que o aposentado era o velhinho que estava em casa. Que estava no aposento, né? Isso. Recolhido. Isso. De pijama. Isso. Chinelo. Esperando a morte chegar, né? E hoje você está ali, vou me aposentar desse emprego e já estou talvez trabalhando em outro, me movimentando em outro, porque eu tenho muita vida pela frente e muita potência de energia para gastar, né? Olá, queridos, vamos dar uma pausa para que a gente traga para vocês, principalmente para os psicólogos, um produto maravilhoso que vai beneficiar a tua vida. Assista esse próximo minuto que ele foi feito para você. Queridos, e esse intervalo vai ter uma participação super especial. Estamos recebendo, hoje é o dia dos patrocinadores, estamos recebendo um patrocinador incrível com um recado especialmente para psicólogos. Tem psicólogo aí? Você precisa desse produto aqui. Hoje, doutora Mônica e Thaís, elas utilizam uma ferramenta incrível para psicólogo, chama Cloud PC. Ela vai resolver todas as suas maiores dores de cabeça. Agendamento, secretária, parte financeira e os prontuários dos seus pacientes organizados em um único lugar. Uma das grandes chateações de nós que somos psicólogos, né, é a gente ter que fazer a parte burocrática. Né? É uma coisa que a gente precisa fazer, porque todo profissional da área de saúde tem que ter uma burocracia organizada. Senão não ganha dinheiro, né? Senão não sobrevive. Então, se você não tem isso organizado, e também por uma questão até de poder fazer um acompanhamento do seu paciente mais adequado. Informações mais rápidas e mais precisas. Isso. Quando a gente estuda psicologia, a gente se prepara muito tecnicamente.
A gente se prepara para conhecer a neurociência, para conhecer o comportamento humano, os pensamentos, as emoções, a subjetividade, mas a gente não é preparado para a contabilidade. A gente não é preparado para a parte burocrática, para a parte comercial, para a parte de marketing. Então, a gente precisa nos munir de boas empresas, de boas ferramentas que nos ajudem a lidar com isso que nós não temos preparação. E eu devo confessar que depois que eu aderi ao Claude Psi, né, eu estou começando, que eu estou cadastrando os meus pacientes, eu facilitei muito, mas muito, muito o meu trabalho semanal. Porque a parte que eu não gostava, o sistema agora está fazendo por mim. O nosso slogan é: cuide dos seus pacientes que a gente cuida de você. Perfeito. Né? Vocês saem da universidade pronta para cuidar das pessoas, mas não aprende a ser gestor. Sim. Porque a partir do momento que abre uma clínica, eu passo a também ser um administrador. E o Claude Psi, ele veio para resolver essa dor de cabeça. Como aderir ao Claude Psi? Para conhecer a gente, basta acessar claude.psi no Instagram e marca lá um tempo com a gente, um momento, para que a gente possa apresentar o sistema para você. Ou acessa claudepsi.com e testa por 7 dias grátis. Você eu ia dizer, Valor, porque é muito fácil. Né? A gente que é 50 a mais, né, tem uma dificuldade tecnológica. Eu atendo o Brasil todo e em 2 meses nós estaremos atendendo o mundo inteiro, porque vai ter a versão espanhol e inglês do Claude Psi. Perfeito. Eu ia dizer que a gente que não tem uma atuação muito boa psicológica, o site é muito autoexplicativo. Estão à disposição. Como é que uma atuação boa psicológica? Eu não entendi. Hã? Tecnológica. Tecnológica. Você que não tem uma atuação boa tecnológica, o site é muito claro, muito autoexplicativo, muito fácil de você movimentar. Acessa, segue no Instagram e facilita a tua vida. Agora, doutora Márcia, qual é a diferença entre amadurecer e envelhecer? Existe uma diferença? Olha, eu para não ser romântica demais, Sim. Eu vou considerar que envelhecer é realmente o passar dos anos, é uma condição biológica natural, né? E que realmente vai trazer algumas perdas. Sim. Mas amadurecer, eu acho que tem a ver com você chegar realmente numa idade mais avançada, mas com uma consciência do que você quer, do que você pode ser, e você mudar aquela situação que não está bem para uma situação melhor, seja de saúde, seja de projetos, né? Seja de saúde mental também, de equilíbrio. Enfim, eu acho que amadurecer é consciência. Ah, que ótimo. E o que é que a maturidade nos traz, que a juventude não nos trazia? Eu acho que é a coragem de se priorizar e de dizer não quando não quer, quando não é bom, e enfrentar, mesmo que tenha que enfrentar a sociedade, o olhar, né, das pessoas. As mulheres que aceitam fazer a transição, de deixar o cabelo ficar ondulado, ou deixar ficar branco, ou não ter filho, enfim. São decisões corajosas, né? Sim. Porque nós crescemos dentro de um modelo do que a mulher tem que fazer para ser escolhida por um homem, né? Tem isso também. A tal da prateleira do amor, né? Existia uma concorrência, como ainda existe, né? Uma concorrência, desde você, mesmo depois que você já está madura, você pode ter se separado, e daí você entra de novo no mercado da concorrência, né? Mas eu acho que as mulheres, elas mudaram nesse sentido. As mulheres não estão mais... nós vemos grupos de mulheres viajando sozinhas, né? Curtindo a vida sozinhas, indo para bares, para boate, para restaurante, para café, não é? Dando gargalhadas entre elas, não necessariamente, obrigatoriamente, ela tem que estar com um homem, e muitas ainda estão, mesmo estando infelizes, porque ainda não tiveram essa coragem. Verdade. Esse grito de liberdade. Eu percebo o seguinte, que como nós estamos no mês da mulher, né, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. Sobretudo com uma pessoa hoje que está representando, uma pessoa como você, né, que tem uma representatividade, né, muito forte. Né? Eu sinto na pele toda essa história, né? Você é uma referência. Eu sinto na pele, porque eu sou aposentada, mas dos vínculos de emprego. E nem por isso a minha vida perdeu sentido, ao contrário. Eu aumentei o sentido da minha vida, porque eu substituí aquele tempo e aquela energia que eu tinha
naquele trabalho, onde para mim representou, sim, uma missão, eu passei o meu legado e eu treinei pessoas para continuarem Sim, sim. aquela expertise, né? Porque eu Uhum. trabalhei com estudantes, com residentes na UFPB e na Câmara Vagas, e então eu cumpri minha missão ali. Sim. Mas eu agora quero transferir esse momento, esse tempo que eu tenho de sobra, vamos dizer assim, para ou trabalhar com outros projetos, Sim, sim. ou para cuidar de mim e das pessoas queridas, Sim. ou simplesmente para não fazer nada. Sim. Sim. Porque eu tenho direito do ócio também. Eu acho que o Também. ócio, muitas vezes, também faz a gente olhar para dentro da gente. Sim, sim. Esse momento que a gente não se obriga a fazer Claro. nada porque tem que fazer. Sim. Isso é muito bom. É E a verdade. A gente pode seguir novos propósitos sem precisar performar o tempo todo. Não, exato. Isso. Cansa, né? Isso. Cansa. Isso. Você ter que estar no seu máximo para ser aceita. Eu acho que até não fazer nada é muito luxo. Isso. É É verdade, muito é verdade. chique. E assim, Eu acho. é muito chique mesmo, não fazer nada. E veja que Se você... permitir, né? se Quando você permitir. pode se permitir. Mas olha o Isso. que aconteceu conosco. Nós temos uma história, né? As mulheres têm uma história de muita opressão, né? Uma história que tem registros muito tristes, que continua tendo, Sim, porque sim. nós estamos em março de 2026 e, salvo me engano, nós tivemos um índice percentual de feminicídio no Brasil nesses 3 meses, parece que superior, nos 3 meses, superior ao último semestre do ano passado. Ou seja, Incrível. as mulheres continuam sendo violentadas, assassinadas, sendo espancadas. É claro, porque elas estão hoje buscando uma referência dessas mulheres aqui, que estão falando para elas assim: larga o autossacrifício, larga a submissão. Você Sim. pode focar em você, se conheça, veja o que é que você gosta. Você não precisa dedicar a sua vida a uma maternidade, a uma profissão, a um homem, Sim, sim. mas tem aquela parcela dos homens que não suportam esse E discurso, tem né? um detalhe, não é uma realidade de classe social, de pessoas que vivem em situações de risco, né, de pessoas Não. que têm um poder aquisitivo, não. Nas São melhores famílias de Londres. Exatamente. Isso. Deixa eu indicar um E- seriado que Indica. mostra isso na prática, Uhum. lindíssimo. Coisa mais linda na Netflix. Maravilhoso. E Ali mostra era isso. anos 60. Isso. Aí você vê, anos 60, nós estamos em 2026 e a gente tem esse índice. Eu não sei dizer exatamente, porque eu escrevi numa agenda a quantidade de mulheres até agora, janeiro, fevereiro de 2026, 2 meses, aliás, Sim. Foi maior do que o Do que o- trimestre anterior. do que o semestre do ano Semestre. passado. Em 2 meses. É, Então, assim, nós, enquanto formadoras de opinião, o Felizmente, o Instituto Márcia Fonseca, né, na pessoa da doutora Márcia, a gente não pode romantizar isso, não. né? Porque, embora nós tenhamos o foco, porque isso também é psicoeducação, Sim. e são Eu- mulheres eu como acho. nós que podemos, pelo menos, refletir. A doutora Márcia disse uma coisa ainda há pouco, que eu gravei, o que faz a gente mudar, para a gente diferenciar, envelhecer e amadurecer, é o aprendizado, né? Sim, sim. O aprendizado. E a Consciência, né? coragem. É a coragem. Nós somos amigas há alguns anos, e você dizer hoje que o osso também faz parte, eu fiquei surpresa. Porque a doutora Márcia é uma locomotiva, viu? Pois E é. doutora Mônica tem uma voz demandante assim muito grande. Mas Precisa olha, do ócio, doutora Mônica. Eu estou no 9º setênio da vida, né? Sim. E isso essa questão dos setênios é falar que a vida a cada 7 anos a Sim. gente Sim. vai mudando o ciclo e cada fase tem Sim. tem características peculiares no sentido do desenvolvimento físico, psíquico, Sim. emocional também. Sim. E a fase da maturidade, a partir dos 42, né? 42 com 7, 49, né? Depois, que é uma fase do climatério, Sim, não é a fase da menopausa, Sim. mas é a fase em que as mulheres já estão começando a perceber as mudanças hormonais
que baixam sua energia, que baixam libido, que altera seu sono, que causa A irritabilidade. perimenopausa. A isso. perimenopausa seria mais próximo dos 50. Sim. Mas a partir dos 40 Sim, já sim, podem haver sim. essas mudanças e vão aumentando progressivamente a intensidade. Quer dizer que isso que eu estou sentindo com 44 vai aumentar, é? Vai aumentar. Mas Tem solução, não Não se é? desespere, não entre em pânico, né? Então vem o outro setênio e esses últimos setênios, a partir dos 42, são fases muito voltadas para o autoconhecimento, né? A inspiração, a Sim. espiritualização, o desenvolvimento até da criatividade, sabe? E intuição. Então, eu já estou nesse setênio aí. Neste lugar. Eu vou completar agora em maio, 63 anos, e eu tenho, assim, eu me sinto exatamente com esse ócio, com esse olhar calmo, tranquilo, para tudo que eu vivi e para o que eu estou vivendo, que é para o que eu vou viver, com menos estresse, com menos ansiedade, com menos necessidade de performar, como você falou. Sim. Mas isso é a maturidade, né? Com A gente também não vai certeza. dizer, eu não estou dizendo que isso é o padrão que todo mundo tem que seguir. Porque quando você está no ritmo e pelas suas necessidades também, Sim. né, do dia a dia, de trabalhar Sim. mais, mas você tem que resgatar um pouco desse momento. Mesmo que você trabalhe ainda, não esteja aposentada, Sim. é muito importante que você desfrute. Sim. O desfrute significa usar o tempo para o seu prazer. E isso é bíblico. E esse certeza. desfrute no sentido do ócio, da alegria, de você escolher fazer o que você quiser. Não porque você tem que cumprir uma lista. demanda, uma lista, ou até mesmo compromissos sociais, Sim, né? sim. Eu Entendeu? disse essa semana. Poder dizer não, né? eu Se você disse- não quiser. Poder dizer não, Eu poder disse dizer essa não. semana a lista das atividades das mulheres nessa minha idade de 40 mais Contemporâneas. não tem fim. Não. Se você esperar para se cuidar, para parar, para curtir um ócio, para fazer aquilo que você quer, quando acabar a sua lista, ela não para. Não, Então, você se acaba primeiro do que a lista. a lista não acaba, então você se acaba, né? Então É a gente verdade. precisa encontrar, assim, inclusive diariamente, um momento onde você possa, assim, esse é a minha vida dentro da minha vida. Se não a maternidade sequestra, o trabalho sequestra, a família sequestra, né? Então você precisa dizer assim, dê licença que esses minutinhos são meus. Não é possível que a gente Com não consiga certeza. tirar um pedaço da vida da gente para a gente. Sem ter né? que dizer por quê e se vale a pena, porque as pessoas que estão em volta já estão querendo também usar um pouco do seu tempo. Ah, Sim. você está com tempo de sobra? Vamos fazer uma pós-graduação, vamos fazer um EAD, vamos fazer uma... Tem que encaixar, porque Isso. senão você fica com a sensação de dívida, né? Isso, De uma isso. pessoa que não está produtiva, E entendeu? emocionalmente isso é muito importante, porque assim, vai vir a culpa. A gente vive na sociedade da performance e da abundância. Então tem sempre o que fazer, tem sempre para Sim. onde sair, tem sempre o que ler, né? A Sim. literatura não acaba nunca mais. Tem sempre o que assistir. As plataformas lançam coisas o tempo inteiro. Então isso dá um sentimento de culpa quando a gente para. Eu preciso saber gerenciar esse sentimento. Ele vai vir, mas eu não preciso escutar a voz dele, seguir por ele, eu tenho que Sim. fazer outra pós. Eu acho que a seletividade é a capacidade de selecionar, de filtrar o que vale a pena, porque primeiro você saber o seu valor e dizer assim, eu tenho valor, eu não vou gastar minha energia, meu tempo Isso. com coisas que de repente não sejam boas para minha saúde mental, para minha alegria, né? Isso. Para minha felicidade. Vamos Isso lá não pra é saber felicidade. fazer um gerenciamento emocional. Sim, com Com certeza. certeza. E que alegria que ela está aqui gastando tempo. Pois é, e eu quero aproveitar para aproveitar essa. Esse aqui é um maravilhoso. desfrute, né? E, Aqui gente, é um no mês de desfrute. março, homenageando o Dia Internacional da Mulher. Sim. Mas quem você se torna quando deixa de viver para os outros e começa a viver para si? Essa pergunta é impactante. É verdade. Eu acho que eu me torno a pessoa que me respeita, né? Eu preciso ter esse respeito, eu preciso ouvir a minha voz, eu preciso olhar para mim. Hoje eu tenho um pouco isso.
não sei se é uma dinâmica que eu descobri, olhar para mim como é aquela pessoa que precisa de cuidado. Então, eu olho às vezes para mim como se fosse aquela criança, Marcinha, que me chamavam, Sim, e eu, madura, Márcia, cuidando de Marcinha. Então, é assim, isso mesmo. esse carinho, esse colo, esse olhar generoso e tolerante com as Sim. minhas falhas, com as minhas fraquezas, com esses momentos de altos e baixos, né, que a gente falou aí, Com a minha dos humanidade, invernos, com a minha né? humanidade. E também entender que, mesmo que eu tenha passado por falhas, por erros ou por perdas, algumas que para as pessoas não foi sucesso, mas em tudo a gente aprende, em tudo a gente cresce. E eu acho que esse exercício de olhar e aprender, né, para que eu possa fazer melhor, tanto do ponto de vista produtivo, Sim. Sim, mas também do ponto de vista de felicidade. sim, E quem desenvolvimento vai pessoal. performar mais de 60 anos sem perdas, sem fracassos, Não existe. sem Lógico, erros? Não existe. Né? Verdade. É cobrar um perfeccionismo inumano, né? Eu tive uma experiência essa semana com uma paciente, ela bem jovem ainda, né, uns 30 e poucos anos, e ela dizendo que as pessoas falavam que ela era muito agressiva, Sei. né, muito explosiva, muito braba. Aí eu falei assim, ó, tem 3 formas da gente agir, da gente lidar com a nossa emoção, especialmente medo, Sim. tá? Uma forma é você lutando, outra é fugindo, outra é congelando. Quando você Uhum. tem uma adolescência com muita turbulência Sim. ou uma infância muito sofrida, gente, porque quando você olha para uma criança, por exemplo, quando passa aquela propaganda do Médicos Sem Fronteira, que você Uhum. olha aquelas crianças, uma criança com olhar de tristeza É é a pior coisa que existe nesta triste. humanidade. Quando você olha, que Falta você de vê que aquela esperança, criança né? é uma criança triste. É. Então, quando você passa por momentos assim, quando você se torna adulta, trazendo consigo essas marcas de uma infância e de uma adolescência difícil, você se torna um pouco agressiva. É verdade. Entra no modo de sobrevivência, né? Então Exatamente. tudo você tem que se defender, porque Então, você acha alguém que tudo vai lhe vem, atacar. É ou verdade. você luta, ou você congela e se torna alguém apático, ou você fica o tempo todo fugindo. Então, a minha querida, né, que me passou esse detalhe, ela está lutando, lutando. Mas quando você entende que você está nesse modo e que isso tem se repetido, é aí onde você começa a mudar. Uhum. Quando você diz, nossa, toda vez eu agrido, toda vez eu sou braba. É. Eu gosto de uma reflexão de Adriana Santiago, que ela Sim. fala sobre esses 3 modos, né? Sim. Você se render, você lutar ou você congelar. E ela Isso. usa um exemplo bem simples. Ela diz, por exemplo, você comprou uma bicicleta maravilhosa, estacionou ela ali. Quando você vê, roubaram sua bicicleta. Quem você é quando rouba a sua bicicleta? Você é aquela que no outro dia comprou outra bicicleta e agora vou comprar uma melhor ainda? Você é que vai chorar o resto da vida pela bicicleta que você Pela bicicleta perdida. perdida? Uhum. Ou você é aquela que você luta, você vai reclamar, vai chorar o resto da vida, né? Ou então você nunca vai mais vai querer uma brigar com quem bicicleta? procurar o culpado, Não, é talvez. assim, eu vou comprar outra bicicleta, eu sou a que luto. Eu vou chorar o resto da vida, eu sou a que me rendo. Ou eu nunca mais compro uma bicicleta para eu não ter que passar Congelou, por isso. a que Eu sou a que congela. congelo. Isso. Exato. Perfeito. Essa reflexão é importante. Isso vale para os nossos ciclos. O que é que eu vou reproduzindo na minha vida? Né? Eu sou a que estou sempre lutando, ou eu sou a que estou sempre fugindo, ou eu que estou sempre lamentando, né? E se é que está sempre lutando, é aquela que faz o que você, doutora Márcia, está nos apresentando. Está sempre em Aprendizado e transformação. coragem, né? Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta agora, essa é a chave. Se você encontrasse a doutora Márcia Fonseca, a Márcia, quando tinha 30 anos, tá? Uhum. Começo, né, de vida profissional, o que você diria a ela? Hoje, a Márcia de hoje diria a Márcia de 30 o quê? Olha só, eu acho que acredite nos seus sonhos, sabe? Seja honesta com você mesma Perfeito. e procure apoio. Eu era muito tímida. Sim. Eu ainda sou, né? Mas naquela época, então, eu era um bichinho do mato. Não parece. Então, mas eu era taquicardia quando eu tinha que conhecer, mudar de ano para entrar numa turma nova. Sim. Então, minha mãe sempre
ela falava assim, lute para sair desse casulo, porque realmente eu era muito trancada, Sim. eu era muito assustadinha, eu era muito insegura. E aí eu acho que eu faria realmente o que eu fiz, mas talvez com mais coragem, Sim, sabe? sim. Porque eu perdi algumas oportunidades, eu fugi de muitas situações, né? Então, hoje, olhando, eu começo a ver que as pessoas, elas não tem problema se você não é igual a todo mundo, você não tem que ser igual a Claro. todo mundo. Então, você se aceitar e você entender que você tem seu espaço, né? Enfim, eu acho que é principalmente acreditar nos sonhos, ter Sim. coragem de lutar e acreditar na sua capacidade. Mas eu acho que isso Eu ia dizer, eu doutora sempre Márcia, eu acho que até por acreditei. você trazer essa referência que eu era muito tímida, que eu era muito fechada, e ter lutado e ter saído desse Foi. lugar, você não se rendeu a ele, na Não, verdade. não, Porque eu tenho não. para mim, eu digo muito isso, que todo mundo acorda dando o seu melhor no dia de hoje. Sim. Sim. Então, eu hoje estou dando o meu melhor, estou fazendo o que eu posso, com as condições que eu tenho, com a capacidade psicológica que eu tenho. Tanto que quando a gente estuda a terapia dos esquemas, que a gente volta muito nessa criança ferida, nessa criança abandonada, nessa criança tímida. Uma das coisas que a gente escuta muito e entende muito para trabalhar com os nossos pacientes é: ela estava fazendo ali, era o melhor dela. Sim. Agora, você fazer aos 50, aquilo que a criança fazia aos 5 e funcionou para ela sobreviver, é que não rola. Você Sim. precisa aprender aos 50 novas ferramentas, né? Exatamente. Então, assim, ali eu estava dando o meu melhor. Então, acho que todo mundo levanta de manhã e dá o seu melhor, com o que tem, com o que sabe, com o que pode. Às vezes é pouco, mas é o Só que que a tem, gente né? tem que também aprender o tempo todo. É o aprendizado e a coragem que a doutora Márcia falou. Eu estou dando o meu melhor, mas eu sei que eu posso aprender mais. Mas eu Ótimo. sei que eu posso me abrir a me inspirar com outras pessoas. Sim. Não que eu estou dando o meu melhor e acabou. Eu mesma acho que eu nunca sei tudo, eu nunca aprendi tudo, eu nunca estou na minha melhor versão, mas eu estou no melhor que eu posso hoje. Isso. E aí eu sigo aprendendo, que eu vejo que é o que você fez. Eu não estava ali, não era a minha melhor versão, mas eu fui aprendendo, né? Eu tinha comigo, para superar a timidez, eu me obrigava, eu me impunha uma disciplina, Sim. mas eu gostava, não era por obrigação. Eu sempre gostei muito de ler e de viajar na leitura, Sim. sabe? Não era somente leitura para tirar sim. nota boa e aprender e passar de ano, mas eu também era muito de ler as histórias, Sim. né, de contos de Mente fada, criativa. mente criativa. Então, foi muito bom, porque desde pequena eu permitia cumprir o dever, vamos dizer Sim, assim, sim. mas ao mesmo tempo eu também me permitia sonhar. E isso era uma autodisciplina, porque minha mãe trabalhava no interior e nós morávamos sozinhos praticamente no Recife, e eu colocava essa regra, essa rotina de estudo, de tudo, mas era uma forma também de não aparecer. Por quê? Porque se eu fizesse tudo direitinho, eu não iria ser rejeitada, eu não iria ser não iriam reclamar, criticada. Julgada. Então era uma necessidade também de ser amada. Sim, né? sim. Tudo é uma Então, necessidade de ser amada. A gente vive buscando o amor. então eu acho assim que isso me fez bem, né? Porque eu me desenvolvi. Eu Claro. superei essas dificuldades, tive minha mãe sempre lembrando, sempre Sim. falando, ela percebia dos 7 que eu era muito tímida. Teve um Então, apego seguro, né? E veja que Isso hoje foi a estratégia da Massinha, Sim. que hoje ela diz: eu não quero esse monte de estudo, eu não quero me sobrecarregar, eu quero continuar ativa, eu quero ter projetos que movem, eu quero continuar me buscando e aprendendo, mas não sobrecarregando, que talvez sem pressão, era, né? É Porque eu já fiz tanta pressão em mim. É verdade. A pressão que eu tinha que dar a mim, eu já dei. Então agora eu estou na fase que eu realmente posso de poder relaxar. colher Por os isso que eu frutos, romantizo essa fase, porque eu estou no perrengue dos corre. de colher os frutos e saborear. Eu acho que é permitido, é como ser avó, né? Sim, Se a gente sim. for Isso. pensar, a mãe, ela educa os filhos de forma rígida,
e a avó vem e permite É mais tudo. confortável, né? brinca. Alguém tem que disciplinar, né? É Então, verdade. e nesse momento, eu não tenho mais que tanta coisa. Sim. Meus filhos já são adultos, como você falou. Isso. Meus filhos já são adultos, meus pais já se foram, então a pessoa mais velha da família Vou sou eu, cuidar então de eu tenho mim, que me né? cuidar. Sim, Né? perfeito, Então perfeito. é isso aí. Agora, assim, você como uma pessoa que tem uma posição profissional tão relevante, né, na nossa sociedade, você pode, através dos seus conhecimentos e através do Instituto Márcia Fonseca, né, ajudar muitas mulheres, né, nesse processo de Sim, é um conscientização propósito. e de autocuidado. Sim, sim. Gente, é impressionante, porque assim, nós fazemos isso também. Eu acho tão bonito quando eu atendo uma mulher, eu acompanho esse atendimento do tipo 2, 3 anos, né, que eu vejo na minha frente aquela pessoa florescer. Florescer. Eu atendi uma paciente há alguns anos, uns 10 anos, que ela chegou para mim muito sofrida, inclusive com o dente quebrado. Uma pessoa com o dente quebrado é muito sofrida, né? Porque quando é alguma coisa escondida, você fica mais confortável. Sim. Mas quando é no seu No rosto. seu rosto, logo ali. E eu fui acompanhando essa mulher e ela foi, a olhos vistos, ela foi mudando. Evoluindo, né? A forma de se vestir. Que né? A lindo, né? forma- Aí É fez- lindo. cuidou dos Tão dentes, bonito, né? começou a se relacionar, começou a. Gente, aquilo para mim era o maior pagamento que a minha profissão podia me oferecer. Inclusive, hoje a gente se fala no Instagram, ela vai saber que é ela, que eu estou falando dela. Sim, Óbvio que eu não vou dizer o nome, né? lógico. Mas assim, eu acompanhei essa mulher florescer e para mim assim, eu disse, gente, é possível, né? Você Sim. sair das cinzas Sim, e conseguir, como uma fênix, né, isso. voar. Voar. Então, quantas vezes, Márcia, você não já foi fênix? Sim, eu já fui fênix em muitas situações, né? Em situações de saúde, em situações Sim. de 2 casamentos que não deram certo. Criei meus filhos praticamente, tenho 3 filhos homens, que são, né, minha alegria, né? Tenho 2 netinhas que também Deus me deu essa graça. Sou muito feliz com minha família, com meus filhos, mas foram também momentos difíceis, né? Sim, sim. Ao longo dessa história, para conciliar a minha profissão, que realmente ela suga muito da mulher, né? Principalmente porque envolve cirurgia, urgência, obstetrícia. Sim. Mas a gente olha para trás e diz missão cumprida. Em algumas missões que eu cumpri, eu não preciso ficar cumprindo. Isso. Não, Já foram ciclos. Novos eu acho projetos que é o que me move, né? eu acho que é bom quando você percebe que tem coisas que têm o tempo de terminar, o tempo de começar e o tempo de terminar. Adorei, doutora Márcia, porque Muito o bem. acabar é muito difícil. Tem pessoas que estão presas Eu consigo. ali em fases que já passaram, mas não conseguem aceitar que aquela fase já acabou. Eu construo dentro de mim um motivo para que aquilo cumprir o seu papel. Sim. Seja um relacionamento, seja um vínculo de trabalho, né? Um cargo que a gente tem lá e que a gente... As pessoas diziam para mim, mas doutora, a senhora vai aposentar, a senhora tem tanto ainda para ensinar aqui para a gente, os funcionários também, a gente gosta tanto da sua companhia. Eu digo, vou. Doutora, a senhora vai se arrepender, vai querer voltar? Eu disse, não. Em nenhum momento eu me arrependi. Por quê? Porque eu Já faz quanto construí tempo, esse Márcia, que você está florescer. aposentada do 2 HU? anos do HU e 6 meses da maternidade Candevas. Gente, pois é, tá aí, Mas linda, leve e continuo solta. trabalhando no Sim. consultório, Óbvio, né? no Então, Instituto assim, Márcia Fonseca, a né? gente aposenta de algumas coisas, Sim. mas a nossa vida continua ativa em outras... É porque existe, na verdade, um propósito maior, em né? outros jardins, né? Que vai além de vínculos, né? De vínculos isso. contratuais. Isso. Mas E é perfeito. importantíssimo assim, entender que essas perdas são necessárias. Eu só estou hoje dedicada a esse projeto porque eu tive aquela história acabou e eu estou agora me dedicando a essa nova. Na verdade, não são Isso. perdas, né? São renovações. Mas se São eu fico presa, né, substituições. não querer avançar, se eu fico presa, né, não quero sair daquele lugar, às vezes a gente vê essa prisão até, por exemplo, excessos de procedimentos.
Sim, né? Eu quero estar sempre sim, naquela juventude, sim. no meu auge dos 30. É, Eu estou presa em algo que já passou e eu não consegui entender que passou, Uhum. né? e vira uma caricatura, né? Vira. E não dá Exatamente. espaço para novos aprendizados. Porque Sim. não aceita o passar dos anos, porque não aceita essa nova fase, porque existe aquele tabu da juventude e da Sim, velhice. sim. Isso é etarismo, não é? É Sim. É a eterna É. juventude, né? E Isso às muitas vezes é machismo uma também, síndrome, porque a né? gente sabe que tudo isso é muito mais voltado para o público feminino do que para os homens, né? Sim, E sim. às homens- vezes não sabe lidar com uma cadeira vazia. A cadeira está vazia. E agora a cadeira deixa vazia um pedacinho? Nada É. fica vazio muito tempo. Isso. Esse vazio vai te dar a oportunidade de tu buscar novas coisas para tu preencher É, isso. espera um Sim. pouco, né? Isso, só que às vezes a angústia da cadeira vazia faz com que eu não consiga terminar certos processos Com que são tão certeza. importantes. Mas essa conversa tão maravilhosa no mês, né, do mês da mulher, né, com a doutora Márcia Fonseca, ela chegou ao fim. E eu só É, queria pois dizer é, que foi um quando prazer. você for visitar o Instituto Márcia Fonseca, você vai encontrar procedimentos, você vai encontrar protocolos, mas você vai encontrar esta mulher incrível e maravilhosa, com essa inspiração, com essa história, com esse gás para te levar para novos voos possíveis, reais, e que a medicina vem aí nos ajudar para isso, né? Com certeza, temos muitos caminhos, nada está perdido, ao contrário. Eu digo que muitas vezes, né, na crise, que a gente descobre muitas Sim. forças interiores e que faz a gente florescer e ficar até mais Sim. bonita do que antes, né? Porque a gente, quando está Perfeito. naquela roda viva, a gente não se vê, não se enxerga. E eu achei maravilhosa essa conversa, Que esse coisa bate-papo, boa. principalmente porque essa troca com mulheres inteligentes, né, sensíveis e que conhecem tanto da alma feminina. E eu também, dentro da minha profissão, escuto histórias e mais histórias. E como profissional da saúde, né, ginecologista, eu trabalho, meu público é basicamente voltado para a mulher madura, 40 mais. Sim. E aí nós fazemos todo esse acompanhamento da mudança hormonal e a regulação hormonal na pós-menopausa, também os tratamentos voltados para a estética íntima, Sim, que não deixa sim. de ser também um desejo atual, E novo, muito né? importante, Que as né? mulheres, elas realmente elas querem estar bem e muitas vezes não aceitam o seu corpo, e também nessa região íntima que ninguém fala. Sim, Então, eu estou também, eu faço a ginecologia regenerativa, como o próprio Sim. nome diz, é a regeneração da pele, que está um pouco, com o passar dos anos, né, Sim, vai sim. ficando desidratada, mais Sim, seca, sim. enfim. Então, A existem bolacha. vários A recursos, bolacha a seca, bolacha né? seca, vários recursos, tanto em tecnologia, como laser de CO2, como Sim. também procedimentos de bioestímulo de colágeno, e, enfim, para melhorar também queixas urinárias. E é isso, eu Ah, realmente que bom. amo o que eu faço, é minha missão, e cada paciente que chega transformada, cada mulher que chega empoderada, vamos usar esse nome tão gasto, Sim. mas que é de verdade, é um Verdade. poder, uma potência que ela Sim, sim. adquire, né? Principalmente pela liberdade de ser quem ela é. Com Perfeito. certeza. Resgatando até a fala de Mari Dantas, que gravou o podcast Sim. com a gente, ela disse que a gente tem que estar empossada, não é Empossada. empoderada, é tomar posse Eu de quem amei, nós Mari. somos. É empossado, E a muito gente bom. deixou aí presa no autossacrifício, presa na subjugação, presa nas demandas, e que a Isso. gente tome posse da gente mais uma vez, né? Doutora Márcia, Bem nós temos uma empossada. frase. Felizmente é possível contemplar o sol. Diga com uma palavra, ou duas, ou três no máximo. Palavra. Por que, felizmente, é possível contemplar o sol? Bom, é possível contemplar a esperança, né? Sim, ó. E as soluções. E eu acho que o sol, o amanhecer, o acordar, ele traz sim renovação. E eu acho que o mês de março, voltando para a temática, até para valorizar realmente essa Sim, sim. inspiração, ela é um momento de preparação para que, quando o inverno chegar, a primavera Sim, e o sim. sol também, nós estejamos prontas para viver todas essas emoções de cada fase, né? Perfeito. Então, Eu queria acho que é isso. fazer uma fala aqui que vai casar justamente com isso. É uma reflexão que diz assim: precisamente ao meio-dia, o sol começa a declinar
E este declínio significa uma inversão de todos os valores ideais cultivados durante a manhã. Não podemos viver na tarde de acordo com o programa da manhã da vida. Para o que foi ótimo na parte da manhã, será muito pouco à tarde. E o que de manhã era verdade, na noite terá se tornado uma mentira. Então a gente precisa ressignificar, buscar novos aprendizados, aprender e se inspirar. Quando você pensar numa mulher 60 mais, né? Com quem que eu vou me inspirar aí na turma dos 50 mais, dos 60 mais? Doutora Márcia. Você, doutora Mônica. Todas nós, Eu né? que estou quase 50 mais. Você, você. Vamos para o nosso slogan, né? Vamos. Sim. Slogan não, você disse a palavra É. 50 mais. Qual é? Pra É brindar. frase. Felizmente, É possível Contemplar o o sol. obrigada, Queridos, doutora muito Márcia. Obrigada, obrigada. Thaís. Gratidão por estar aqui conosco Esse nesse presente encontro. é Esse presente é do nosso patrocinador da Fórmula Arte, que ele trouxe para a doutora Márcia. sim. Né? E Nossa. tem um outro presente, está aí contemplada. Menina, que Sigam no coisa Instagram, chique. @Formulaarte, farmácia de Esse. manipulação personalizado Muito obrigada. em medicamentos e Abro não, né? cosméticos. Fique à vontade. Ah, mas não precisa. Doutora Márcia, e o nosso slogan é Hum. sempre conhecimento é poder. Então, o presente do Felizmente, inclusive como uma dedicatória que querida, lindo, é que conhecimento. O conhecimento maravilha. sempre é bom, Da sempre é monja. importante. Ela faz o Prefácio. prefácio. E Isso. Edmond Saab Júnior, certo? Isso. Maravilha. Longevidade é tudo que a gente quer. É a Perfeito. nossa A gente carinha, quer né? viver o máximo e muito bem, né? Verdade. Então, é viver com qualidade dentro dessa questão do estilo de vida saudável, do autoconhecimento, dos Sim, tratamentos sim. que a medicina oferece. Muito Dessa obrigada. rede de apoio maravilhosa que Adorei. a gente pode se juntar. Queridos, encaminhe esse podcast para um monte de mulher que vai se beneficiar com esse encontro. Segue Felizmente Psicologia. Esse episódio vai estar no YouTube, no Spotify, cortes dele no Instagram. Segue o Instituto Doutora Márcia Fonseca, Instituto Márcia Fonseca no Instagram, Doutora Márcia Fonseca no Instagram também. E você vai estar aí, ó, munido de ferramentas importantes, verdadeiras, ricas, que vai potencializar a sua vida. Gratidão por esse encontro de hoje. Beijo no coração e até o próximo encontro.